Fala pessoal, você pediu, então tá aí. Um pequeno corte do nosso curso de corretor empreendedor com foco e direcionamento. Ele fala para você que ele quer uma via de mão dupla, ele quer falar que está perto de uma escola, ele quer falar que ele quer uma loja de esquina, ele quer falar que ele quer 500 metros quadrados e que ele quer tantas vagas de estacionamento. Se você consegue esse imóvel e você seleciona 10 imóveis com essas características, quais objeções ele vai ter? As objeções que interferem em coisas que estão na particularidade interna dele, mas todos os imóveis atendem ele, porque você selecionou imóveis conforme a classificação que ele precisa. E o principal erro que eu vejo que os corretores cometem na hora de levar um cliente para o processo de locação ou de venda de um imóvel é não perguntar o que ele está procurando. Simples assim, você não pergunta o que ele está procurando e por isso você não consegue entregar os imóveis de forma adequada. E a maioria das pessoas, sabe o que elas fazem? Elas selecionam 10, 20 imóveis para poder passar a impressão que ele tem contato com todo mundo, que ele conhece todo mundo e mostra para o cliente. Aí o cliente olha aquele bandaréu de imóvel, às vezes dá sorte de você ter aquele imóvel que ele queria, mas o mais comum ele fala assim, rapaz, nossa, o cara me trouxe um monte de imóvel aqui, só serviu um. E às vezes vai ver esse um, aquele cliente que você levou para ele, é um cara difícil de tratar e ele fala para você o seguinte, não, tá, vou pensar aqui, eu vou organizar, daqui a pouco eu entro em contato. Aí vem um cara, um super especialista, um cara que escuta esse cliente lá, que sabe classificar os imóveis, que sabe quais clientes são bons, quais clientes são ruins, seleciona os imóveis, apresenta para esse cara numa apresentação, num PowerPoint bonito, não mandando localização KMZ pelo WhatsApp, não mandando mensagem de foto e print, né, de placas, de regiões que você tem o produto. Não, ele faz uma apresentação bonitinha, ele entende a operação do cara, ele organiza, ele marca um café no escritório igual esse daqui, ele apresenta para o cliente as opções, ele fala o porquê sim, porquê não, de acordo com o cliente está procurando. Esse cliente com certeza vai ser muito mais voltado a olhar para você e falar assim, cara, pode ser que você não apresentou os imóveis que ele queria ainda. Mas ele gostou do trabalho que você fez, você impressionou ele. Sabe por que você impressiona? Porque não tem no mercado profissionais disponíveis fazendo isso. E essa é a sua oportunidade. E aí começa por aqui. Você conseguir classificar entre o residencial e o comercial, qual imóvel você quer trabalhar. Pergunto para você, qual imóvel você quer trabalhar? Então o primeiro passo nesse módulo nosso é seleciona para mim todos os imóveis, tipologias que você hoje trabalha. Seleciona para mim todas as tipologias que você trabalha. E aí você vai colocar no seu caderninho, aí, se você tiver um caderninho, numa folha de papel, vai colocar isso aí. Olha, eu vou trabalhar com loteamento, tá, em condomínio fechado, de médio alto padrão. Você pode especificar médio alto, ou você pode especificar só alto. Aí, mais na frente, nós vamos falar com relação à demanda, porque você pode amplificar a sua escala de escolhas em função da demanda da sua região. Não adianta você ter uma cidade de 5 mil pessoas, eu falar para você só venda imóveis de altíssimo padrão em condomínio fechado, talvez você não tenha na sua cidade esse tipo de produto e nem volume suficiente de demanda e oferta, né, ou um ou outro, para que você consiga focar. Então a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas basicamente você precisa agora, nesse exato momento, olhar para tudo isso que eu falei aqui, escolher 1, 2, 3 subsegmentos aí dentro do nosso setor, seja residencial ou comercial, para você falar, eu vou focar nisso aqui, beleza? Fechou. Passou disso aqui, nós vamos agora falar o seguinte, você precisa ter um direcionamento a partir do momento do foco, né? O direcionamento é como eu vou trabalhar esses produtos dentro do mercado. Se você escolheu isso, o próximo passo que você precisa elencar aí, colocar aqui como item B, você vai definir o seu público-alvo. Público-alvo. Por que você vai definir público-alvo? Porque você definiu o imóvel não define o seu público, né? Você pode definir o seu público a partir da classificação dos vários imóveis que você vai estar fazendo. Então, vamos imaginar que você resolveu trabalhar o público de médio padrão ou público de alto padrão. Vamos fazer diferente. Alto padrão, você escolheu alto padrão. Dentro do que você classificou de subprodutos, você escolheu o alto padrão, e aí dentro desse alto padrão você tem o altíssimo padrão, que às vezes não se aplica para a sua região, né? Normalmente em capitais isso funciona muito bem. Você tem o médio-alto padrão, vamos colocar essa variação. Você quer trabalhar no alto padrão. Dentro da ótica do alto padrão, você tem aí condomínios, como a gente já falou, vamos supor que você escolheu condomínios fechados de alto padrão.
Você precisa agora definir, dentro desses condomínios, que região esses condomínios estão. Vamos imaginar que você está em São Paulo e os seus condomínios que você definiu aqui é na região norte, na saída de São Paulo, sentido Aparecida, por exemplo, ali. E aí você tem ali Guarulhos, Arujá, São José dos Campos, você tem do outro lado Mogi, você tem várias cidades que circundam Guarulhos ali, né, e São Paulo, Zona Leste, Tatuapé, para aqueles lados, e que você quer trabalhar desse lado o público de alto padrão. Primeiro, você precisa selecionar esse público e classificar os empreendimentos que estão ali naquela região que tem essa vocação que você está definindo. Olha, a vocação do produto ele vende para quem? Ele vende para um público de alto padrão, não é altíssimo, alto padrão. Quais são os condomínios que eu tenho nessa região? Que estão dentro dessa classificação que eu estou definindo. Condomínios horizontais, né, de loteamentos, por exemplo, ou pode ser, aí você pode fazer uma diversificação assim, você pode ser condomínios de médio alto padrão para alto padrão, de casas que podem existir nessa região e pode ser de lote também nessa região. Clebson, eu posso trabalhar os verticais também? Pode, mas eu não indicaria, se você tiver uma oferta suficiente, é muito melhor você ser um cara focado em residencial horizontal de médio a alto padrão nessa região do que você também acrescentar, a não sei que fosse falando de uma imobiliária aqui, que são outros modos lá para frente, mas se você for um profissional, um corretor, você focaria nesse sentido, nessa classificação. E aí também eu dou a dica para os engenheiros arquitetos, que estão assistindo aqui também com a gente, eu acredito, também eu não focaria em produzir projetos ou construções para outro tipo de produto. Para o engenheiro talvez não faça sentido tanto, a não ser que ele seja um incorporador, falar de vertical, mas seria muito oportuno, de repente, você como construtor, você sai do médio padrão, foca no médio alto e alto padrão dentro de condomínios fechados, por exemplo. Tá? Então você vai vender produtos para esse tipo de cliente. Por quê? Porque ele vai olhar para você com uma forma diferente, ele vai olhar com você como o cirurgião especialista em dedimindinho. E ele precisa entender que você vai ser muito melhor que as experiências passadas que ele teve. Porque a grande maioria das pessoas não estão fazendo a sua construção pela primeira vez. A gente sempre vê um cliente que fala assim, olha, eu vou construir a minha casa de novo, apesar da primeira não ter dado certo. Normalmente esse cara faz 2, 3 vezes, até uma hora que ele resolve parar de fazer. Porque quem não para de fazer é de fato o cara que vira incorporador, que vira construtor e começa a ganhar dinheiro porque ele entende como funciona a métrica do mercado imobiliário. Então, veja, você pode, a partir do momento que você selecionar o público e o produto, começar a definir uma fatia do mercado que você vai focar. Aí você começa a ter muito claro definido o seu público-alvo. Aí dentro desse público-alvo, você vai começar a ter uma oportunidade de estruturar todo o seu discurso, todo o seu posicionamento, toda a sua comunicação. Porque veja, se eu vou comunicar com um público de médio ou alto padrão, eu vou me vestir como um cliente popular? Muitas vezes não. Ou nunca você vai fazer isso. Porque as pessoas vão te julgar nos primeiros 5 segundos. Nos primeiros 5 segundos, a forma que o carro que você chegou, a forma que você vai estar se vestindo, o jeito que você vai estar se posicionando, principalmente o conteúdo que você traz, porque quando você chega no cliente, se você não falou nada, ele está te julgando pelo que ele está vendo. E se você está trabalhando com médio e alto padrão, esse cara já está pré-definindo você. Por quê? A grande maioria das pessoas das classes médio-alta, elas vieram da classe baixa e vieram ascendendo escala. Dificilmente, aqui no Brasil principalmente, você vai ter pessoas, não é impossível, tá? Tô falando que é difícil, que são herdeiros. Você, que se estiver começando agora, igual eu comecei, você vai encontrar poucas pessoas dessas que são herdeiras, que já estão acostumadas com a riqueza e que não sabem o que é subir a escala social. Então, existe, essas pessoas estão no mercado, é uma possibilidade de você acessar, até como a gente acessa aqui hoje. Tem clientes que estão nesse perfil, que são herdeiros, que não sabem, não viveram, né, no padrão da classe social brasileira, né? Eu comecei lá debaixo da escadinha, lá, com uma escassez de recurso à minha disposição muito grande. Eu acho que você também, talvez você aí. E você precisa entender que essas pessoas elas estão sempre olhando para cima. Ou seja, ela quer se associar em pessoas mais qualificadas que ela. E quando ela vai pagar, principalmente quando ela está subindo essa escada, para um serviço
que ela está precisando e ela sabe o trabalho que deu para poder chegar, ela quer pagar para o melhor profissional. Ela quer olhar para você e entender que você é a pessoa mais qualificada para levar ela ao próximo nível. E ela vai te julgar pelo que está vendo. E quando ela vê você, ela vai falar assim, qual a referência desse cara? Qual a capacitação desse cara? Quanto esse cara sabe? Muitas vezes, você se preocupa tanto com o portfólio que você esquece do principal portfólio, você. Você é o principal portfólio que tem que se vender nos primeiros 30 segundos para os clientes. Ele vai te julgar em 5, em 30 segundos você vai ter se comunicado totalmente com ele. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, então eu vou pedir para você o seguinte, deixa seu comentário aqui, curte, clica no sininho aí e principalmente compartilha esse vídeo com seus amigos que ajuda a gente a escalar cada vez mais.